Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos trazer mais uma mensagem hoje, em nome do Cristo ressuscitado. Paz seja convosco. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui trazer mais uma mensagem, e eu vou dar o tema desta pregação, que é a Igreja de Cristo ou Sinagoga Judaica. Por que esse motivo? Por que o tema dessa pregação? Por quê? Porque a gente vê hoje em dia dentro das igrejas, ninguém sabe se é a Igreja de Cristo ou se é Sinagoga Judaica. Por quê? Aliás, eu posso até dizer, sem medo de errar, que é mais Igreja Judaica do que Igreja de Cristo. Por quê? As igrejas, ela têm culto de oração, de libertação, de quebra de maldição, invenção da mente carnal dos homens, dos líderes religiosos. O que mais? Aí lá, eles pregam a lei de Moisés, ensina o povo a trazer o dízimo, ensina o povo a estar na Páscoa dizendo que é Santa Ceia, que a Páscoa judaica, na verdade, era feita uma vez por ano, que era a festa dos pães asmos. Aí eles fazem anualmente todo mês. Isto é antibíblico. É antibíblico porque na Bíblia não se faz Páscoa todo mês. Isto é antibíblico. Mas o assunto não é esse, depois nós vamos falar sobre esse assunto e vamos aqui. Em nome de Cristo, nós vamos abrir no livro de Gálatas para nós entender, compreender. Aquele que ouvir, que o Espírito de Deus ilumine a mente e o coração, e que o Espírito de Deus esteja sobre esta pessoa, e ele venha compartilhar com outros irmãos em nome de Jesus, e aperte e dê um likezinho aí em nome de Jesus, para que este vídeo cada vez mais venha a ser divulgado em nome de Jesus. Olha lá, livro de Gálatas, capítulo 2. Olha lá, livro de Gálatas, capítulo 2, olha lá, verso 11 em diante. Vamos ver o que diz aqui, o que Paulo fala a respeito de Pedro. Olha lá, bendito seja Deus, olha lá. E chegando Pedro em Antioquia, lhe resisti na cara. Isso é o que Paulo estava dizendo. Quando Pedro chegou, Paulo resistiu Pedro na cara, na mesma da hora. Olha lá. Porque era repreensível, porque antes que algum estivesse chegado da parte de Tiago, olha lá, Pedro comia com os gentios, dançava com os gentios, pulava com os gentios, sorria com os gentios. Mas quando chegarem, olha só o que Pedro fez. Quando chegou os outros judeus, da parte de Tiago, aí Pedro foi começando a se desfazer dos gentios, se afastando ao mesmo, e se desfazendo por quê? Porque os outros judeus vinham se aproximando, e Pedro, para não mostrar para os outros judeus que não estava com gentil, se desfez do gentil na mesma da hora. Então, Paulo, olha o que Paulo diz para Pedro, olha lá, preste atenção. Mas Paulo, ó, quando vi que não procedia bem, direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: sendo tu, Pedro, judeu, vive como gentil, e não como judeu, porque obriga o gentil a viver como judeu. Por que Paulo repreendeu a Pedro? Porque Pedro estava junto com o gentil, e no momento que vinha chegando os outros judeus, Pedro começou a se desfazer do gentil. Aí Paulo, vendo a ação de Pedro, o comportamento de Pedro, e disse: Pedro, o teu comportamento não está segundo a verdade do Cristo Jesus, o ressuscitado. Porque você está junto com o gentil. De repente você se desfaz do gentil porque vem chegando os outros judeus, Pedro? Vamos lá. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentro do gentil. Porque Pedro estava mostrando um verdadeiro comportamento erradíssimo. Pedro estava sendo um verdadeiro mau caráter.
porque ele está se desfazendo do gentil. Olha lá, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, Pedro, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Jesus, o Cristo, para sermos justificados pela fé no Cristo ressuscitado, não pelas obras da lei, porque quanto a pela lei, porquanto pela lei e pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Amados, em nome de Cristo Jesus, por que eu dei o nome desta pregação? Igreja de Cristo ou Igreja Judaica? Porque o que se vê dentro das igrejas hoje é comportamento do povo judeu, comportamento judaico. Você vai no local chamado igreja, está lá uma arca por nome Arca da Aliança, e a própria palavra diz que não devemos ter e nem fabricar Arca da Aliança, nem devemos fazer isso. Isto é idolatria, é a mesma coisa de fabricar uma estátua de escultura, uma imagem de escultura, uma imagem de gesso. É a mesma coisa. Então, quem tem uma Arca da Aliança dentro de uma igreja evangélica, não pode falar de um católico que adora uma imagem de escultura. Não pode. Assim como a palavra diz que não pode fazer imagem de escultura, a palavra também diz: não se podem fazer Arca da Aliança. Está lá em Jeremias capítulo 3, verso 16. E os irmãos, por falta de sabedoria, de conhecimento, está lá diante de uma Arca da Aliança, idolatrando. Quem apoia uma Arca da Aliança e está junto, está vivendo em idolatria. É cúmplice. Olha lá, em nome do Cristo da Glória. Vamos ver o que diz mais aqui para nós entender, compreender, para que nós possa estar atento com a palavra, em nome de Jesus. Esta Bíblia aqui, ela é escrita nos dois idiomas. Ela é escrita nos dois idiomas, hebraico e grego. Porque tem uns engraçadinhos aí que se acha sábio. Aí diz, mas lá no grego diz isso, lá no hebraico diz isso. É só analisar, é só procurar no grego e no hebraico que vai entender, compreender. Olha lá. Vamos lá no livro de Mateus para nós entender. Mateus é livro da lei. Mateus, Marcos e Lucas e João ainda é livro da lei de Moisés, porque relata do Jesus histórico, vivo na carne. Mateus 23. Vamos ver o que diz aqui, em nome do Cristo Jesus. Olha lá. Então falou Jesus, aqui está falando do Cristo histórico, que era o Cristo Jesus vivo na carne. Olha lá. Então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés, olha lá, estão assentados os escribas e fariseus. Amados, em nome de Cristo, preste atenção. Quem está debaixo da lei não tem diferença dos comportamentos dos escribas e fariseus. Fariseus hipócritas, como o Nazareno falou. Olha lá. Observa bem. Analise o que a palavra diz, amados, em nome de Cristo Jesus. Olha lá. Bendito e louvado seja. Olha o que os fariseus fazem. Olha só o que os fariseus fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filastérios, alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, que é na Páscoa, na verdade, na Páscoa, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, a serem
chamado pelos homens de rabi e de mestre. Tem homens aí, nas igrejas evangélicas, que adora quando alguém chama ele de mestre. E eles fazem dos irmãos comércio. Olha só o que é que os líderes religiosos fazem com os irmãos. Faz deles comércios. Faz um culto de libertação, aí vai e faz uma campanha de libertação. O que é que eles mandam fazer? Pega um envelope para que você traga uma oferta para que Deus venha abençoar e libertar os seus parentes. Ele diz assim, isso é oferta de sacrifício. Preste atenção, isto é sacrifício de tolo. Culto inventado pela mente carnal, de quem não tem a mente de Cristo. Isto é, uma mente cheia de maldade, de malícia. Porque inventar um culto de oração ou de libertação é enganar toda a igreja que está junto. Olha o que diz mais, em nome do Cristo Jesus. Lá no livro de Hebreus. Vamos lá para que a mensagem não seja tão comprida. Hebreus capítulo 7. Vamos ver o que é que esta palavra vai dizer. Hebreus capítulo 7, verso 11 em diante, que diz assim, ó. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio, entendeu? Se a perfeição fosse pela ordem de um homem chamado sacerdote, não precisaria Cristo ter morrido na cruz para aperfeiçoar a igreja, o espírito daquela pessoa. A igreja de Cristo são vidas. Olha lá. Pelo sacerdote levítico, sobre ele o povo recebeu a lei. Preste atenção. O sacerdote levítico recebeu a lei de Moisés, para que recebesse os dízimos, para que recebesse as ofertas alçadas, entendeu? Para que recebesse as primícias. Preste atenção. Entenda e compreenda. Qualquer homem chamado pastor que recebe dízimo, ele não tem o dom de pastorear. É um enganador. Por quê? Porque aqui está dizendo que quem recebeu a lei para receber os dízimos, ofertas alçadas, primícia, foi os descendentes levíticos da lei de Moisés. Por que eles recebiam o dízimo? Porque eles não tinham herança. Olha lá. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque, mudando-se os sacerdotes, mudou-se o sacerdócio. Mudou. Deus tirou os sacerdotes daquela época e entrou Cristo como sacerdote de todos e acima de todos. Pastor e bispo das almas é Cristo. Olha lá. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz também mudança da lei. Agora nós estamos na lei do Espírito. Do Espírito da graça. Nós não estamos, nem os judeus, nem o gentio deve estar na lei de Moisés. Os gentios estão na lei de Moisés por falta de conhecimento e de sabedoria. Porque estão nas práticas da lei. Praticar o dízimo é praticar a ordenança da lei. A Páscoa também é uma ordenança da lei. A Páscoa que ele chama de Santa Ceia. Olha lá. Porque aquele a quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Quem é essa tribo aqui? A tribo é a tribo de Levi. Visto ser manifesto que o nosso Eterno procedeu da linhagem de Judá, concernemente, essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio.
A tribo de Levi era uma tribo sem herança. Eles não recebiam dízimo. Praticar as obras da lei é querer viver como judeu. Viver dentro de uma sinagoga judaica. Por isso que deu o tema da pregação, ou é a igreja de Cristo ou sinagoga judaica. Quem está debaixo da lei, praticando algumas coisas da lei de Moisés, esta pessoa não está sendo igreja de Cristo, está sendo igreja, a sinagoga judaica, irmão. Meus amados irmãos, praticar a lei é viver debaixo de heresia. A lei de Moisés, na cruz, Cristo aboliu, a palavra aboliu, destruiu, tirou, acabou. Ele cumpriu tudo. Olha lá, vamos lá em Efésios, para nós entender. Efésios, capítulo 2. Veja lá o que é que diz. Efésios 2, verso 4 em diante, que diz assim, olha lá. Ó. Pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão no ministério de Cristo. Olha lá. O qual, noutro século, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros do trono. Olha só, nós somos gentios, nós somos herdeiros do trono da eternidade. Olha lá, de um mesmo corpo, participante da promessa em Cristo pelo Evangelho da Graça, do qual fui feito um ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Amados, em nome de Cristo, observe bem, pelo nome de Cristo, o eterno, o ressuscitado. Observem que revelação da graça é pregar e explicar o evangelho para as pessoas. Não é aquela mentira, eis que Deus está me revelando, eis que Deus está me revelando que tem um irmão em pecado, eis que Deus está me revelando uma palavra. Isso é balela, amados. Não aceite essas mentiras que se vê dentro das igrejas. Aqui está dizendo que Paulo recebeu a revelação pelo poder da palavra, que foi dada a ele pelo dom. Pregar o evangelho e explicar, isto é revelação, é dom de Deus, gratuitamente do Cristo ressuscitado. Bendito e louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito de Deus ilumine aquelas pessoas que vão ouvir essa palavra. Compartilhe com outros, aperte aí um likezinho aí que você gostou, em nome de Jesus, para que o YouTube venha ver que vocês estão gostando da mensagem, em nome de Jesus Cristo. Bendito seja o eterno Cristo da glória. Paz seja convosco, amados.